Olá, irmãos, a graça e a paz de Cristo. Dando então continuidade aos nossos estudos no livro de Atos, vamos ao capítulo 9, fazer a leitura a partir do verso 20 até o 25, que nos diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, aqui nós estamos vendo o relato de Lucas a respeito da vida de Saulo, e logo vai ser chamado Paulo, logo depois então da sua conversão. Quais foram as atitudes dele e o que aconteceu dele já no início do seu trabalho missionário, do seu trabalho como um cristão. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que logo após a conversão, o apóstolo Paulo já pregava a respeito de Jesus, o motivo da sua conversão, o motivo da sua mudança de vida, o que aconteceu com ele. Antes ele era um perseguidor da igreja, então Jesus lhe aparece no caminho de Damasco e a partir dali ele se torna um perseguido. Ele passa agora então a anunciar o evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, quem é Jesus, a salvação do Senhor, que aquele que foi pregado numa cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, é o Filho de Deus, é o Messias. Então ele vai diretamente nas sinagogas, para junto do seu povo. Então ali ele passa a pregar, a falar já imediatamente após a sua conversão. Ele não precisou fazer um curso de teologia, não é? Mas primeiramente foi convertido e já foi falar a respeito da sua fé, daquilo que mudou a sua vida. Então, em segundo lugar, nós vemos exatamente isso. Paulo mostrando que um convertido teve a sua vida mudada. E um convertido, portanto, um cristão, ele tem a vida totalmente oposta do que ele tinha antes. Não é? Não só o seu comportamento, mas especialmente a motivação da sua vida. O que é que o move agora? Para onde ele caminha? Ele caminha para o céu e ele quer levar outros ao conhecimento desse mesmo Deus que o leva agora para o céu, que caminha com ele. É esse o desejo, é isso que o motiva a fazer. Então, essa nova vida de Paulo, como nós podemos ver aqui no texto, para aqueles judeus que o conheciam antes, e até mesmo os próprios cristãos que sabiam da sua dureza, de como ele era mau, de como ele perseguia os cristãos, enfim, agora o veem falando de Cristo, com a vida totalmente mudada. Eles ficaram então atônitos, como o texto nos afirma aqui. Então é isso que a conversão verdadeira faz. As pessoas olham para o cristão e comparam o que ele era antes da conversão e o que era depois. Uma vida totalmente diferente, totalmente mudada, é o oposto do que ele era antes. Em terceiro lugar, nós vemos aqui ainda nesse texto, no versículo 22, que o cristão, ele, como Paulo, ele cresce na fé. Ele cada dia mais busca ao Senhor, a conhecer ao Senhor que o resgatou. Ele diz aqui, não é? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O crente, portanto, não se contenta em ficar no mesmo patamar, no mesmo nível.
da sua conversão, do dia em que conheceu a Cristo. Ele dia a dia vai crescendo. Então ele busca o Senhor em oração, ele busca conhecer a palavra, ele busca compreender pelo Espírito Santo a revelação na palavra que foi dada, que foi deixada escrita. Enfim, ele cresce a cada dia e se fortalece na graça, na fé, no poder do Senhor. Mas em quarto lugar, essa nova vida e esse novo testemunho, portanto, que o crente dá, assim como Paulo, isso vai gerar perseguição, vai gerar inveja em muitos, como aqui os judeus queriam matar a Paulo, dizendo, portanto, que Cristo era o Messias, que Cristo era o Filho de Deus, e foram os judeus que mataram a Cristo, enfim. Então eles queriam, de fato, matar a Paulo. Então a perseguição vem de encontro a nós, aos cristãos, àqueles que são verdadeiramente convertidos. Mas por último, nós vemos também aqui que Deus cuida dos seus. É exatamente isso que Lucas descreve aqui, que Paulo ficou sabendo disso, de que queriam matá-lo, e aí eles combinaram lá com os discípulos, e ele de noite foi tirado da cidade, foi colocado num cesto e pelo muro, desceram Paulo e colocaram ele para fora da cidade, onde ele pôde então fugir. Então mostra aí que Deus tem os seus planos também para os seus filhos, assim como teve com Paulo, com Pedro, que apesar de tudo, no fim do seu ministério, depois de que Deus cumpriu tudo o que queria através da vida de Paulo, Paulo de fato foi morto, foi até decapitado, mas não antes de fazer a obra de Deus, não antes de cumprir os planos de Deus. Assim também vai acontecer com cada um de nós. Nós estamos dentro dos planos de Deus e vamos cumpri-los. Deus vai nos capacitar, nos encorajar, nos guardar a cumprirmos todo o plano dele, não somente para as nossas vidas, mas especialmente para a glória dele, e mais especificamente para o cumprimento do evangelho, da palavra. Foi para isso que nós fomos convertidos, é para isso que nós fomos salvos, da mesma maneira como Paulo, para pregar o evangelho, assim também nós fomos chamados para o Senhor, para a glória dele, para a salvação das nossas almas, para também levarmos o evangelho ao perdido. E assim nós seremos, então, cuidados pelo Senhor, acompanhados pelo Senhor. Essa é a nossa palavra de hoje. Confiemos no Senhor, confiemos nos seus cuidados, confiemos no seu evangelho, confiemos de que nós somos chamados também para esse grande privilégio de pregarmos, divulgarmos, proclamarmos o evangelho da salvação. Que seja assim conosco, comigo e com você, em nome de Jesus. Amém.